Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Liga dos 32 no YouTube. Essa semana é semana de comentários sobre temas quentes da NFL. E a gente vai falar um pouco da AFC Norte, do melhor wide receiver da NFL, dentre outros temas bem interessantes dessa semana que foi bastante movimentada na Liga. Desastre na AFC Norte é um tema bem quente dessa rodada. Algumas das melhores imagens mais engraçadas vieram de jogos de times dessa divisão. Não deve ter sido muito engraçado para os torcedores dos times dessa divisão. O Pittsburgh Steelers esteve na sua bye week, na semana de folga, então acabou se livrando da vergonha, porque parece que nada conspirou a favor da AFC Norte nesta rodada. Os times, somando aí os seus jogos, estiveram 0-3 na semana 7, ou seja, os 3 que jogaram perderam. E a começar pelo Ravens. O Ravens perdeu para o Saints, um forte candidato aí ao Super Bowl nessa temporada 2018. O Saints foi lá e conseguiu bater o Ravens graças a um erro do Justin Tucker. Olha a cara dele aí, quando ele errou o primeiro extra point da sua carreira. Nem o Justin Tucker acreditou, ele já se sentia como automático, né? Ele sempre foi automático e acabou errando. E o erro dele tinha que ser, né, a lei de Murphy, se tem uma chance de dar errado, vai dar errado. E o erro do Justin Tucker acabou custando o empate, né? O jogo poderia aí dar sequência na prorrogação e o Saints acabou vencendo por 1 ponto, justamente esse chute errado do Justin Tucker. De qualquer forma, o Ravens ainda é o melhor time dessa divisão, é o time que eu considero mais forte, tem a melhor defesa da NFL, conseguiu segurar bem o ataque do Saints. Claro que foram 24 pontos, mas o ataque do Saints está acostumado a passar da casa dos 30 e conseguiu conter o Drew Brees, conseguiu pressionar, conseguiu provocar dificuldades ali ao New Orleans Saints, que, como eu disse, é um dos melhores times da NFL, muito candidato aí ao Super Bowl. E o Ravens, com essa defesa e com o Joe Flacco jogando razoavelmente bem, como ele evoluiu na temporada em relação a 2017, é um time que tem todas as condições de vencer essa divisão e de se dar bem em termos de alcançar playoffs e de fazer jogo duro. Um time que quando conta com uma defesa e o ataque anda um pouco, encaixa ali um jogo corrido, o Flacco consegue cuidar da bola, é um time perigoso. E o Cincinnati Bengals tomou a varrida aí do Chiefs, um negócio triste para a NBC, a emissora que mostrou o Sunday Night Football, né? Porque eles trocaram, o jogo seria o do 49ers, mas o 49ers sem Garoppolo não ficou muito interessante, eles apostaram nesse jogo. E uma aposta interessante, o Bengals um time que vinha aí uma temporada bem interessante, realmente, eu repito, interessante, mas você entendeu a mensagem. E o Marvin Lewis, olha a cara do Marvin Lewis. Você imagina que com essa cara as coisas não deram muito certo, né? O Bengals não teve resposta, não conseguiu funcionar ofensivamente. Defensivamente o time já não é grande coisa e aí enfrentou o Patrick Mahomes em noite inspirada. Então complicou bastante pro Bengals. Simplesmente não teve resposta em nenhum lado da bola, nada deu certo, nem no garbage time, né? Na reta final do jogo, quando o Chiefs já não tinha mais interesse, as coisas também não funcionaram. Então, semana complicada pro Bengals e a gente, com esse jogo, pode até repensar um pouco a situação do Bengals, né? Um time que vinha sendo muito respeitado, as pessoas considerando assim uma das surpresas na AFC, e aí mostra que o nível em relação ao time do Kansas City Chiefs, que é um dos melhores da AFC, se não o melhor, é muito grande, né? Então, assim, para conseguir competir com os melhores, você tem que bater algum dos melhores times, ou pelo menos fazer jogo duro. E aí mostrou que o espaço, né, a distância ainda está consideravelmente grande entre Bengals e um dos melhores times da NFL. Patrick Mahomes em noite inspirada, difícil para qualquer defesa. Para a do Bengals, então, fica mais complicado ainda. É uma defesa que está bastante perdida, principalmente na sua secundária. E por falar no Kansas City Chiefs, você pode ver aí no nosso quadro quantos pontos o time marcou a cada semana. Semana 1, semana 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí você olha o quadro com os times que mais pontuaram na história da NFL até a semana 7 e o Chiefs está no bolo ali. Não está liderando, né? Tá atrás aí de alguns times históricos, mas o Peyton Manning com o Broncos de 2013 assume a ponta e o Chiefs está no bolo no meio de ataques explosivos, ataques que marcaram época na NFL.
E o Browns perdeu na prorrogação de novo. Tem um negócio simplesmente que persegue o Browns. O Browns muda general manager, muda técnico, muda jogadores, troca todo mundo e perde, né? E essa temporada, quer dizer, é um time que conseguiu vencer, mas tem sofrido na prorrogação. E é um time que poderia estar numa campanha melhor do que a que apresenta atualmente. O Hugh Jackson, né, viu aí essa imagem do Baker Mayfield desolado na lateral e na entrevista disse que poderia assumir o ataque e começar a fazer as chamadas no ataque. Ele esqueceu que em 2016 e 2017 ele fazia as chamadas do Browns e o time ganhou exatamente 0 jogos. É hora de falar agora do tema que dá título, né? Deu o título deste vídeo. Quem é o melhor wide receiver da NFL? E será que é o Adam Thielen? Você vê nesse tweet aí do Chris Carter, né, que é um cara que jogou de 87 a 2002 na posição de wide receiver, um dos melhores wide receivers aí da história da NFL, e ele elogiou e confirmou que o Adam Thielen, na opinião dele, obviamente, é o melhor wide receiver da NFL. Lembrando que o Adam Thielen é um jogador que não foi draftado. A gente inclusive tem uma matéria no nosso site contando a incrível história de Adam Thielen, que não foi selecionado por nenhum time no draft, jogou na terceira divisão aí do college football, né, na universidade, e acabou se tornando uma estrela na NFL. Você pode não achar que ele seja o melhor wide receiver da NFL, mas ele certamente é uma estrela, é um dos melhores wide receivers da NFL. E você pode ver que o aproveitamento do Adam Thielen é de 822 jardas e 5 touchdowns. Julio Jones tem 708 jardas e nenhum touchdown. DeAndre Hopkins tem 707 jardas e 4 touchdowns. Essa questão do Julio Jones, né, ele tem aí um número de jardas comparativo, aí os 3 que estão se destacando mais nessa temporada, mas não tem nenhum touchdown, e é muito culpa do Sarkisian, que é um péssimo coordenador ofensivo, principalmente em se tratando de achar espaço para o Julio Jones em jogadas dentro da red zone, nas últimas 20 jardas do campo. E com relação ao DeAndre Hopkins, para mim ele é o melhor ainda. E com relação ao DeAndre Hopkins, ele é o melhor wide receiver da NFL hoje, em termos do que ele consegue criar. É um wide receiver que sempre atuou com quarterbacks questionáveis, como o Brock Osweiler, por exemplo, e mesmo assim sempre conseguiu produzir. E agora com o Deshaun Watson, que é um quarterback que até está oscilando, né, não está jogando como ele atuou aí na reta final até se lesionar na temporada passada, mas está voltando aí ao ritmo. E o DeAndre Hopkins continua criando, continua jogando muito bem. Ele, contra o Jalen Ramsey, nessa última rodada, conseguiu destruir o Ramsey. É impressionante a capacidade que ele tem de ganhar a jogada na saída da linha de scrimmage contra um cara tão físico quanto o Ramsey, que é um dos melhores cornerbacks da NFL. E isso me faz considerar o DeAndre Hopkins acima um pouco do Thielen, do Julio Jones. É um jogador realmente incrível, né? A recepção dele com uma mão apenas, né? Que todo mundo fala do Odell, mas o DeAndre Hopkins faz recepções desse tipo o tempo inteiro, e é um jogador extremamente dinâmico em todos os tipos de rotas. Acho que por pouco a produção do Thielen é melhor nesse momento, mas individualmente falando, acho que o DeAndre Hopkins ainda está acima. De qualquer forma, são 3 aí dos recebedores que estão mais produzindo em 2018. Olha o tweet aí do Mike Freeman falando que o Blake Bortles não dá mais e que o Jaguars tem que buscar o Kaepernick. Que maravilha, hein? O Mike Freeman, em qualquer situação, ele fala que o time tem que ir atrás do Kaepernick, né? Aí não é realmente uma preferência técnica. O Mike Freeman é um jornalista que tem um viés aí ideológico, não vamos entrar nessa questão, e ele tenta aí defender uma causa, enfim, vamos respeitar, mas falando de jogo em si, o time teria outras opções na NFL, jogadores que estão na liga, que estão atuando, que estão aí em treinamento e que podem ajudar. Mas de qualquer forma, mesmo que busque um jogador desse tipo, eu acho que seria errado. O time apostou no Blake Bortles e agora vai com ele aí ver o que acontece. Foi um erro do Jaguars apostar no Blake Bortles. A gente sempre falou que o Blake Bortles é um quarterback abaixo da média, um cara que oscilava. Tinha alguns jogos que ele conseguia ir bem, né, quando a defesa
funcionava e anulava todo mundo, quando o Fournette conseguia muitas jardas por terra. Jogo terrestre facilita demais para o quarterback, jogadas são mais fáceis, os linebackers são mais manipuláveis. Isso obviamente também ajudava o Blake Bortles. Quando não acontece, ele tem jogos terríveis, e não é um quarterback que consegue levar o time quando a defesa e o jogo terrestre não funcionar, por exemplo. Deu um contrato longo para o Blake Bortles, não escolheu ninguém no draft, agora conviva com essa situação. E na NFC Leste nós temos aí uma disputa entre Eagles e Redskins bem forte, né? O Cowboys tá ali, mas ninguém aposta no Cowboys, quer dizer, uma minoria aposta no Cowboys, além da torcida do Cowboys, que é muito gigante, claro. Mas eu também não acredito, acho que o time tem até uma defesa acertadinha, né? Uma defesa que evoluiu, é muito boa até em alguns aspectos, mas não é o suficiente para carregar o ataque. É um ataque que não funciona, é um ataque que tem muita dificuldade, que depende muito do Elliott, que não tem um corpo de recebedores que funcione, e apesar do Allen Hurns e o Gallup serem jogadores interessantes até, isso faz com que a gente até pense no sistema e que o Jason Garrett não esteja colocando eles em uma situação para produzir. Aí fica a discussão técnica para outro episódio aqui do nosso canal, mas a questão é que o Cowboys não tem essa força que Eagles e Redskins apresentam atualmente. O Eagles tem oscilado, né, mas tem aquele potencial, um elenco extremamente forte, um dos melhores elencos da NFL, e pode se acertar a qualquer momento, se ajustar aí. Já o Redskins é um time que tem uma linha defensiva muito forte, é um time que tem o Alex Smith como quarterback, que é um cara que cuida muito bem da bola. Então é um time acertadinho, é um time que tem condições de vencer essa divisão, principalmente se a gente olhar aí para o calendário. O Eagles, com a campanha 3-4, enfrenta Jaguars, Rams, Saints, Texans, Redskins 2 vezes, Cowboys 2 vezes e Giants. O Redskins, numa campanha 4-2, enfrenta Texans, Titans, Bucks, Falcons, Jaguars, Eagles 2 vezes, Giants 2 vezes e Cowboys. Bom, o calendário obviamente favorece o Redskins, é um time que enfrenta apenas o Texans com uma campanha positiva até o final da temporada, então isso pode ajudar, pode ser um diferencial. De qualquer forma, os times ainda vão jogar um contra o outro 2 vezes em 2 jogos que prometem ser finais, caso siga dessa forma aí o fluxo da temporada e o que é esperado desses 2 times. Indefinido então até o fim, como é o costume na NFC Leste. Bom, o episódio de hoje eu dedico aqui ao meu cachorro, que tinha 12 anos, que marcou a minha vida e que eu amo muito, e faleceu na semana passada, o Dick. Então este episódio é dedicado especialmente para ele. E aí, gostou do vídeo? Quer que a gente continue produzindo vídeos aqui para o canal Liga dos 32? Então deixa o seu joinha aí, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for postado. E a gente está postando toda quarta, hein? Não deixe também de apoiar a Liga dos 32 no ligados32.com/assinantes. O link está aí na descrição do nosso vídeo. E claro, deixe seu comentário. O que é que você quer ver nas próximas semanas? Que vídeo você quer que a gente faça? ligados32.com, o seu site sobre a NFL no Brasil.